Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Aline, estou fazendo a abertura do nosso primeiro webinar aqui da qualidade. Hoje será apresentado pelo Bruno, nosso coordenador de processos gerenciais. E nós temos também uma presença ilustre aqui, que é o nosso Dr. Paulo Quintais. E eu vou passar a bola para ele para fazer uma pequena apresentação. Seja bem-vindo, doutor e Bruno. Pronto. Vamos lá. Obrigado, Aline. É, Vamos aguardar só mais um minutinho. Queria agradecer a participação de todos aqui. A pauta nossa hoje que a gente está propondo é em relação a processos, né, gerenciamento de processos. E só um minutinho, que a gente já vai dar sequência. Pessoal, enquanto nós aguardamos aqui o Dr. Paulo, eu estou vendo as mensagens do chat, todos dando bom dia, sejam bem-vindos, bom dia para todos vocês. Nossa última sexta aí do mês de fevereiro, né? Que delícia. E aí, em breve, a gente já inicia o mês de março com tudo, tá? Vamos esperar então só mais um minutinho. O doutor tá online já, tô vendo aqui o rostinho dele. Seja bem-vindo, fica à vontade, tá bom? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O Bruno pediu para mim conversar um pouquinho com todos, né, para a gente falar um pouco sobre a importância do tema. Antes de falar sobre a importância do tema, eu estou aqui junto do Morris, todos vocês conhecem, o diretor aqui do Hospital da Mulher. Infelizmente, eu vou fazer essa abertura, mas não vou poder participar de toda a sessão, porque eu tenho uma reunião agora aqui no Hospital da Mulher com o pessoal da parceria, da PPP e também uma outra apresentação. Mas eu conversei com o Bruno e a respeito do assunto, né, Bruno? Na verdade, aqui é da estratégia assistência transformando a rede de saúde por meio da gestão de processos. Na verdade, todos vocês estão acompanhando o movimento do Seconce em busca de melhorias, em busca de qualidade, em busca de um atendimento mais seguro, mais estruturado. E para isso, em nome da doutora Maristela, eu agradeço realmente a presença de todos vocês. Eu acho que o Seconce está passando por uma transformação principalmente nessa área de qualidade de segurança do paciente. Foi estruturado todo um desenho no Seconce para que a gente pudesse dar toda essa assessoria para as unidades. A Ticiane, que está aí no comando do nosso comitê aí de gestão de segurança, o Irineu com o IEPAC, na verdade, todo esse setor está ligado hoje ao IEPAC, o doutor Irineu como superintendente, que está fazendo um grande trabalho, e eu acho que esse é o futuro para todos nós. Gestão de processo nada mais é do que uma organização, uma forma de organizar o serviço, de poder replicar os bons trabalhos, né, os resultados que as unidades obtêm, e dar um sentido de organização para que as pessoas possam ter um caminho a seguir de uma forma muito bem desenhada. Então, o Bruno, que é parceiro meu aí no desenho dos processos, né, Bruno? Está nos ajudando muito, inclusive, nos processos de chamamento, junto com toda a equipe, mas eu acho que esse assunto é extremamente importante para que a gente possa ter esse nível de organização e esse nível de maturidade. Então, bola para frente, né? Não querendo falar como o presidente fala, né? Mas vamos tocar isso à frente, eu acho que é extremamente importante. A doutora Maristela, acabei de falar com ela pelo telefone, ela mandou um abraço para todos vocês e desejo a todos um bom trabalho, viu, Bruno? Comanda aí a sessão. Não sei se o Alexandre vai estar participando também, Bruno? Não, hoje não, vai Hoje ser não. pessoal de processo. Mas Tá. provavelmente devem estar assistindo também, o Então tá bom. Um pessoal. Tá abraço bom? também para o Alexandre. O Alexandre é o médico, colega nosso, que também trabalha com a equipe da Ticiane e também está fazendo um grande trabalho junto aos hospitais. Então, eu queria só agradecer realmente, Bruno, a presença de todos vocês, agradecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo no Seconce, dar os parabéns para todos. Essa gestão de processo vai ser extremamente importante nesse momento, onde nós estamos passando por uma reavaliação do escritório de qualidade da secretaria, né, a parceria da secretaria com a OPAS.
Tá se iniciando agora os processos de reavaliação e certamente nesses processos eles vão cobrar todo esse caminho nosso, né, o andar desses processos de qualidade, principalmente gestão e acompanhamento de toda essa trilha. Então, obrigado a todos, um bom trabalho e qualquer dúvida pode perguntar para o pessoal da qualidade. Tchau para vocês, hein? Tchau, tchau. Obrigado, viu, doutor Paulo? Um abraço, Muito viu? obrigado. Abraço. Bom final de semana para vocês. Vamos lá. Bem, dito isso, eu espero que todo mundo me escuta. Eu acredito que sim, né? Eu vou colocar em modo apresentação para vocês. Só um minuto. Eu acredito que também deve estar aparecendo aí agora, certo? Que a gente. Só um minutinho. Pronto. Sim? Tá tudo ok, né, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou me apresentar para vocês, né? Conforme aí as boas práticas que a gente aprendeu no ano passado. Meu nome é Bruno, sou homem, tenho 1,72, olhos castanhos claros, uso óculos redondo, tenho barba, cabelo castanho escuro, é, cor parda, né? Estou como coordenador corporativo de processos gerenciais. Ah, Sou especialista, né, em administração hospitalar, sistema de saúde, pela FGV, para quem não conhece, né, não me conhece ainda, me apresentando. Tenho especialização também em gerenciamento em projetos, excelência operacional em saúde. Sou formado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, técnico em instrumentação industrial, Green Belt e Black Belt, né, em Lean Six Sigma, auditor interno e líder, né, da ISO 9001. Estou aí compondo a equipe da qualidade, coordenando a parte de processos gerenciais, né, em âmbito corporativo, e é sempre um prazer, né, estar conversando com vocês e apresentando aí o que a gente está implementando em toda a rede, tá? Então, a pauta nossa hoje, retomando aqui, é da estratégia de assistência, né, transformando a rede de saúde por meio da gestão de processos e provocar uma reflexão, né? E vocês fiquem à vontade também para interagir, tá? Ter um suporte aqui do outro lado para poder colocar aí as questões que podem ser levantadas, a gente tenta responder dentro do possível ou ao final também, tá? Apertem os cintos porque a jornada vai começar, né? Com os modelos da minha apresentação. Então, eu convido vocês todos a uma reflexão, tá? Antes da gente navegar sobre a parte aí mais técnica de processos, vamos imaginar então que um paciente chega, né, no serviço hospitalar, mas isso aí pode ser no ambulatório, na atenção primária também, né, para realizar um procedimento simples, né, de rotina. Ele é atendido por profissionais experientes, a equipe ela é qualificada, os recursos eles são disponíveis, tá? E durante o atendimento, uma informação ela não é conferida, uma informação simples, e é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Vamos imaginar que na etapa subsequente é considerada essa informação como certa. Na próxima etapa, o procedimento é executado, com base no dado que foi informado. E horas depois, esse paciente sofre uma complicação grave e evolui a óbito, tá? Aí, fazendo uma análise, né, desse evento que aconteceu, a investigação mostrou que ninguém atuou com negligência e ninguém tomou uma decisão com intenção, né? Intenção errada, que a gente sempre fala. Ninguém acorda para ir trabalhar falando que hoje eu vou matar uma pessoa no meu trabalho. Não. Então, essa investigação mostrou que não houve intenção. E o que pode ter acontecido, né, eventualmente, né? Aí eu tenho alguns dados, né, que a gente traz aí da Organização Mundial de Saúde, que até 50% dos eventos que ocorrem, né, dentro do serviço da saúde poderiam ser evitados. E ela não é aleatória, elas são consequências de fragilidades nos nossos processos, né? Então, hoje, 1 em cada 10 pacientes, eles sofrem dano. No mundo, né, mais de 134 milhões de eventos adversos ocorrem e, como consequência, com 2,6 milhões de óbitos e que poderiam ser evitados, né?
E não é apenas sobre pessoas, né? As principais causas acabam sendo o quê? Falhas de comunicação, interfaces mal definidas, ausências de barreiras e processos não padronizados. E dando sequência, né, na questão de números, no Brasil, mais de 54 mil mortes foram atribuídas a eventos adversos graves. 36 mil eram potencialmente evitáveis, né? E imaginando aí que quando a gente está falando do óbito de uma pessoa que pode impactar diretamente a vida de mais de 25 pessoas em torno dela, imagina quantas pessoas são impactadas, né, por conta desses óbitos que poderiam ser evitadas. E casos reais, né? Quando a gente avalia as notificações ou sistemas de notificação, não só dos nossos serviços, mas de outros também, né? O que que a gente verifica? Que nós temos erros cirúrgicos e de procedimentos, transporte intra-hospitalar inseguro, falhas de diagnósticos, erros de identificação de paciente e administração de medicamentos incorreto, entre outros, né? E por que que a gente precisa? Então a gente convida a questão da reflexão, né? De realizar a gestão por processos, né? A gente tem um ambiente com uma alta variabilidade, né? Pacientes entrando em condições clínicas, né? Ou então mudando essa condição clínica do paciente dentro do nosso serviço, um alto risco associado, né, ao ambiente na área da saúde, um alto custo quando a gente fala de materiais, máquinas, equipamentos, e uma forte regulação quando a gente fala aí dos atores que fazem parte do sistema de saúde, né? Então, estamos falando de um ambiente de alta complexidade, com múltiplas interfaces e com risco elevado, tá? Alinhando também, né, a estratégia do porquê que a gente está começando esse ano falando sobre processo, grande parte das nossas unidades hoje são acreditadas, né, em nível 3, nível 2, nível 1 e algumas aí pleiteando o processo de acreditação. Então, não que a gente faça coisas para a ONA, né, mas acaba atendendo o requisito, né, colocado aí para ela, por ela, como boa prática de gestão, em que fala de estabelecer, implementar e manter o desdobramento do planejamento estratégico, a sistemática de identificação e mapeamento dos processos e as suas interações. E dessa forma a gente consegue, né, gerenciar os indicadores, fazer o alinhamento com políticas, acompanhamento de demandas, protocolos, auditorias, incidentes, promovendo a gestão de mudança e aprendizado, ou seja, com tudo isso a gente começa a promover ciclos de melhoria, né? E a gente retoma apresentando para vocês a diretriz corporativa de gestão por processos, tá? Na sua primeira versão, eu acredito que não só depois dessa webinar, né, a gente já vai fazer uma revisão disso tudo, incorporando novas ideias ou insights que pode surgir aí desse momento, mas já está disponível também para acesso, tá, pessoal? A nossa diretriz corporativa, junto com os documentos que são associados, e a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, que estabelece, né, o conjunto de regras para padronização, como que a gente realiza o mapeamento de um processo, quais são os critérios para uma avaliação de auditoria de processos dentro das unidades, já está disponível também dentro da diretriz por processo. Mas, afinal, o que que é um processo, né? São um conjunto de atividades que transformam, né, entradas e saídas e que geram valor ao cliente, né? E quem é o cliente? Quando a gente fala da área da saúde, cliente, quando a gente fala do cliente externo, ele acaba sendo o nosso paciente, tá? Mas nada impede também de entender o cliente como cliente interno. E quando a gente fala do cliente interno, ele acaba sendo a operação subsequente que é realizada após o desenvolvimento das nossas atividades, né? Então, por exemplo, na clínica médica, quem é o cliente da clínica médica, né? A equipe da enfermagem, ou então a equipe multidisciplinar, né, dependendo da conduta ou a forma como que são feitas as operações, a gente vai ter, ora, atuando como um fornecedor, né, com a entrada de insumos, ou ora como cliente, recebendo esse produto. Então, a lógica de processo, a gente sempre tem em mente
que a gente está no nosso ambiente de trabalho para poder realizar uma operação e essa operação entrega resultado e alguém vai estar recebendo ou percebendo esse resultado, tá? Então, são operações distintas e interligadas que visam cumprir um objetivo organizacional específico. Bem, aí falamos então do que o que é o BPM, né, que é uma linguagem muito utilizada. A gente não está falando nesse momento do BPMN, mas sim do gerenciamento de processos de negócio, né, o termo em inglês de business process, né? É a disciplina que integra objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio de foco em processos ponta a ponta, ou seja, de onde ele começa e aonde ele termina. Identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar processos de negócio para alcance de resultados consistentes, alinhado aos objetivos estratégicos organizacionais, tá? É o trabalho que entrega valor para o cliente e apoia ou gerencia outros processos. Tudo bem? Eu esqueci do L no resultado ali e está tudo bem. Eu mesmo identificando a minha falha. Mas note que nesse momento, quando nós falamos de desenhar, documentar, medir, monitorar, controlar, a gente vê que a gestão por processo acaba sendo um pano de fundo e um grande arcabouço, né, para as demais disciplinas dentro do escopo da qualidade. Por quê? Estamos falando também, ao mesmo tempo, de gestão de documentos, gestão de indicadores, elaboração de planos de ação e controles também, quando nós passamos a modelar os nossos processos. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Bem, quando a gente fala da estratégia organizacional, entende-se que as unidades hoje já têm seu planejamento estratégico desenhado e estamos disponibilizando também, tá? Dentro da nossa plataforma no Interact, o modelo de cadeia de valor, tá? Aqui a gente colocou como macroprocesso, fluxo de valor, por quê? Porque a gente está incorporando na ideia da cadeia de valor a jornada do paciente. E é uma coisa que está vindo bem forte também nesse novo manual da ONA, né, sendo contemplado aí a jornada do paciente e as linhas de cuidado, mas o restante é o que já temos aí, que tem literatura também, sobre a cadeia de valor. E o que é a cadeia de valor, né? Eu gosto de falar que ela é a regra do jogo, né? Como tudo começa depois da estratégia, definido o planejamento estratégico, né? A missão, que é a razão de existir da organização, né? Os valores institucionais, a visão, aonde a gente quer chegar no espaço de tempo. A gente começa a definir a regra do jogo, né? Então nós temos os processos gerenciais, né, que é responsável por definir as grandes políticas, as grandes diretrizes, a forma como que vai ser gerido esse meu processo primário. Temos o processo de apoio. O processo de apoio, eles dão sustentação para que o meu processo primário aconteça, né? E uma forma simples de entender o processo de apoio é que, em geral, ele não tem contato direto com o paciente, né? Esse contato direto acaba sendo realizado pelo processo primário. E aí, nesse caso que a gente está dando exemplo de um processo ambulatorial, aqui nós temos, então, equipe multidisciplinar, a medicina ocupacional, assistencial, odonto, né, e engenharia e segurança do trabalho, né, fazendo parte aí da jornada do paciente. Com isso, nós temos as grandes saídas, né, que dentro da metodologia do Potter, né, a gente está falando das margens, né, o que que esse paciente espera, o que que se espera desse processo? Espera-se, então, a alta ambulatorial, a contrarreferência para unidades básicas, em casos pertinentes, né, laudos, campanhas, enfim. Num caso hospitalar, nós temos aí a taxa de satisfação do nosso paciente, a contrarreferência para o serviço ambulatorial ou para a atenção primária, enfim. Quais são as expectativas do cliente, né? Lembrando que a gente tinha falado agora há pouco, no início do processo, nós entregamos resultado a fim de atender a expectativa dos nossos clientes. E o cliente também não necessariamente é o paciente, né?
o nosso cliente ele pode ser também a Secretaria do Estado, né? Ou então a Secretaria Municipal, e quais são as expectativas desses nossos stakeholders, né? Desses nossos parceiros. Temos também as entradas, e as entradas elas são, em geral, os contratos que são firmados, recursos financeiros, recursos humanos, recursos físicos, recursos organizacionais, abastecimentos e recursos de infraestrutura que vão ser processados, tá? Bem, falando mais de mapeamento de processos, nada mais é do que a técnica de comunicação, de evidenciação ou mensuração das operações dentro das empresas, né, dos nossos serviços, por meio do qual a gente pode entender todas as interfuncionalidades e a ligação de cada uma das atividades. Mas qual que é a diferença, né, então, entre a cadeia de valor e o mapeamento de processos? Só retomando, a estratégia é simples. A partir do momento em que eu defino cada uma dessas caixinhas dentro do meu processo de apoio, processo primário ou processos gerenciais, né, processo primário ou processos finalísticos, né, por definição, eu vou explodir cada uma dessas caixinhas e vou começar a fazer o desdobramento, tá? Então, a cadeia de valor, ela orienta a todos sobre como a estrutura de elos são organizadas de forma processual, ampla e interligada para realizar a entrega de valor ao cliente. E o mapeamento de processos, ele visa documentar de forma descrita, né, ou diagramada, organizada e arquitetada os processos de uma empresa, tá? Para que possa ser realizada a governança deles. Bem, aí vamos falar então sobre da estratégia, né, a modelagem de processos. Então a gente faz o alinhamento da visão, da missão e dos valores institucionais, define-se a cadeia de valor e definido a cadeia de valor, nós começamos a ter trabalhos em relação aos desdobramentos disso daí. Peço desculpa, está passando um helicóptero nesse momento. Mas vamos lá, então. Então, quais são os trabalhos, né, derivados? O que que se espera da parte da realização de processos, né? Primeiro, a gente faz esse alinhamento com a estratégia. O meu setor está alinhado com a estratégia, com o cumprimento da missão e o atingimento da visão aonde eu estou inserido? Né? Então, é a primeira reflexão que a gente faz antes de começar o mapeamento de processo. Ou se a gente for mapear esses processos, a gente tem que verificar se ele cumpre, né, o propósito no qual está inserido. Se ele está inserido dentro dessa estratégia, logo, imagina-se que ele cumpra com esse objetivo de atingir a missão, né, de cumprir a missão e atingir a visão institucional. Depois, é realizado o diagnóstico de maturidade em processos, ou seja, é feita uma avaliação preliminar se existe o processo, não existe o processo, foi mapeado, não foi mapeado, né? Já tem o modelo de como ele é hoje ou de como ele vai ficar, já foi realizado ciclos de melhoria, quais são os mecanismos ou o que que a gente utiliza dentro das nossas operações. Então, é realizado o diagnóstico de maturidade de processos, tá? Depois, a parte de capacitar as equipes em relação à disciplina de processo. Inclusive, depois dessa webinar, a gente já vai partir para a realização aí de treinamento, tanto da parte conceitual, e vai estar disponível para vocês também. Além disso, já tem o ferramental e a diretriz que dá orientação sobre isso, e vai sair também nas próximas semanas o manual em relação ao processo, que é muito importante para a capacitação da equipe em relação à disciplina de processo. Depois, a parte de arquitetar esse processo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mapear o processo, como ele é hoje, né, com o as-is, analisar e propor melhorias, e nós já temos ferramentas também disponíveis para isso. Para quê? Para elaborar um cenário de como deveria ser esse processo já otimizado. Aí, só um ponto de atenção, não adianta também eu analisar e propor melhorias se eu não tenho um processo mapeado, né? Então, toda vez a gente escuta muito, porque eu queria colocar um PDCA, rodar um DMAIC, fazer uma melhoria aqui. Aí a gente pergunta, mas você tem indicador que monitore esse processo?
Não, não temos, né? Ah, mas você tem um mapeamento realizado? Não, não temos. Ok, talvez então o ciclo de melhoria não seja nem propor algo mirabolante, né? Mas sim mapear inicialmente esse processo para poder, já acaba sendo um pequeno ciclo de melhoria. Definir como o meu processo ele é mapeado e definido esse processo mapeado, como ele performa, tá? Bem, depois a gente publica e implanta esse processo, a gente monitora, né, como que esse processo ele está performando e realiza a revisão desse processo. De maneira geral, então, retomando aí tudo que a gente já falou até agora, a abordagem, né, de uma forma ampla, e isso é aplicado também para as áreas de apoio, não apenas assistencial, mas aqui dando uma ênfase, né, porque a maioria dos nossos serviços acaba sendo assistencial, mas é claro, a gente tem o SEADES e o CEDI também, que acaba dando apoio para a assistência acabar acontecendo, mas a lógica de processos é simples. Eu tenho insumos, eu tenho processos alinhados com pessoas que visam cumprir uma missão para o atingimento da visão e que geram resultados, né? Produtos, entregas. Então, essa é a abordagem macro de processos, tá? E sempre surge uma dúvida. Mas o que que é um macroprocesso? O que que é um processo, um subprocesso, atividade, uma tarefa, né? Então, a gente traz aqui a definição e depois eu até apresento um livro que a gente está usando como referência, macroprocesso, né? Então, a gente tem uma visão geral de uma área de negócio, né? O que é agrupador de vários processos. Depois, no nível 2, a gente tem processo, que é um conjunto de atividades ou subprocessos com a finalidade de transformar insumos e produzirem bens e serviços que serão compartilhados para os clientes, né? Nesse caso, como a gente deu exemplo, o próprio paciente. Depois a gente tem o subprocesso, que são um conjunto de atividades correlacionadas que executam parte específica de um processo. Em um nível menor, a gente tem um conjunto de tarefas, né, atividades, que é um conjunto de tarefas que devem ser executadas para produzir um determinado resultado. E a gente tem a tarefa, que é a menor fração, né, do conteúdo de trabalho que é necessário de uma ação para realizar uma atividade. Bem, acho que falar e o discurso assim é muito fácil, mas e aí, um exemplo disso, né? Mostra aí o exemplo para a gente, Bruno. O que que pode ser? Simples. Imagine a cadeia de valor e dentro da cadeia de valor a gente tem a caixinha do RH. Então, o meu RH passa a ser o meu macro processo. Bem, agora imaginando a gente explodindo essa caixinha do RH, tá? Eu tenho vários processos dentro do RH, ou seja, recrutamento e seleção, processos de admissão, folha de pagamento, cargos, salários e benefício, treinamento e desenvolvimento e os processos aí de desligamento também. Fazem parte, então, do meu macro processo do RH, esses processos que a gente acabou falando. Então, falei todos esses processos. Vamos pegar então o processo de recrutamento e seleção. Eu vou ter subprocessos dentro disso, que é solicitação de vaga, abertura de vaga, publicização dessa vaga dentro de plataformas, né? E pegando uma fração disso, né, de solicitação ou requisição de vaga, eu vou ter um conjunto de atividades. E dentro desses conjuntos de atividade, desde abrir chamado dentro do sistema da GUP, plataforma Ligeiro, preencher requisição de vaga, informar qual vaga, informar salário, informar a faixa, né, que está inserida, ela acaba sendo uma tarefa. Note que pegamos da estratégia de RH, desdobramos em várias frações que a gente chamou de processos, cada uma dessas a gente pega e desdobra em subprocessos. Para ter a certeza do que a gente está decompondo, a gente precisa delimitar o nosso escopo de atuação, tá? Então a gente fecha esse escopo do que a gente está mapeando e depois a gente faz a classificação, se é um processo, um subprocesso, atividade ou tarefa. E aqui eu dei o exemplo do RH,
mas isso vale para qualquer outra também, né? Outra área. Então a gente sempre vai sair da cadeia de valor, né, que é a regrinha do jogo, e vai ir decompondo em cada uma dessas partes. Tudo bem? Eu espero que sim. E a gente segue adiante. Eu espero não estar indo muito rápido. Se eu estiver indo também, o pessoal aqui na frente me dá um toque. E aqui a gente começa, né, o exemplo que eu estou trazendo para vocês, ainda falando um pouco sobre macroprocessos, sobre processo atividades, e aonde está inserido dentro da cadeia de valor, tá? Então, quando a gente fala de um planejamento institucional, dentro da cadeia de valor, nós estamos falando daquela parte superior, né? Então, estamos falando de gestão e a gente está falando do nível de macroprocesso. Quando falamos de planejamento operacional, estamos falando então de nível de gestão e seria um subprocesso. Quando a gente fala de definir e revisar um plano estratégico, aí seria uma atividade, mas tudo isso dentro da cadeia de valor, estamos falando de nível de gestão. Por que nível de gestão? Porque quando falamos de planejamento e de estratégia, são definições gerenciais que vão impactar nos nossos processos finalísticos, tá? Um outro exemplo, pegando aquela parte de baixo da nossa cadeia de valor, falamos então de processos de suporte, né? De operações de suporte, de macroprocessos de suporte. E dando o exemplo aqui de suprimentos. Então, suprimentos ele acaba sendo um macroprocesso. E aí, imaginando aquelas explosões, né? A gente vai ter compra de insumos como um processo. Talvez falando de um subprocesso, né, que é desdobrado de macroprocessos, a gente teria então a área de compras. E a compras de insumo, um processo dessa área de compras. E a requisição interna, solicitação de compras seria uma atividade dentro desse processo de compras de insumos, tá? Então, é dessa forma que a gente começa a fazer a arquitetura de processos. Seguindo adiante, a gente apresenta para vocês aí um modelinho de CIPOC, né? Ou que a gente fala aí de Canvas adaptado a processos. Por quê? Porque o Canvas ele tem uma abordagem mais em relação a projetos. Mas aqui nada mais é do que um pano de fundo, né? Um elemento estruturante para quando a gente for operacionalizar isso dentro do sistema. Tem também disponível, tá? Na diretriz de processos, a gente deixa isso como anexo para vocês e vocês podem acessar e fazer a baixa para quem já quiser começar a operacionalizar isso. Bem, dentro disso a gente tem então a classificação, se ela é gerencial, se ela é de apoio, né, ou se ela faz parte desses processos, quem é o responsável ou a área por estar alimentando esses dados. Na seção 1, a gente tem o CIPOC propriamente dito, né? Então, quem são os fornecedores, tá? Fornecedores, eles podem ser internos ou externos, e a ideia é sempre de onde vêm esses insumos do processo, tá? Qual é a origem? Então, os meus processos, ele pode ser as unidades de internação, elas podem ser os fornecedores externos, e tudo isso vai depender do que eu estou mapeando, tá? A próxima etapa são as entradas, e as entradas são as informações, os insumos, quais são os documentos, o que vai ser processado no meu processo. Seguindo, a gente vem com as principais atividades, ou seja, de posse dos insumos, né? Fornecido, por óbvio, pelos meus fornecedores, quais são as principais atividades ou quais são as principais operações que vão ser desempenhadas para a execução do meu processo. Por fim, é muito importante a gente colocar os prazos, né? Quais são os prazos? Quais são a frequência de operação para cada um desses respectivos processos? Porque a gente começa a trabalhar com os nossos acordos de níveis de serviço, ou seja, para cada uma dessas operações, para cada uma dessas atividades, eu preciso saber qual que é o prazo para poder entregar ou realizar essa operação, e até mesmo para começar a realizar os acordos entre as áreas, né? Eu preciso saber, por exemplo, o prazo para a realização da distribuição de dieta nas minhas unidades de internação
que o meu colaborador vai estar, o colaborador não, que o paciente vai estar recebendo, ou no caso de uma higienização de leito, né? O NIR precisa saber minimamente o tempo de disponibilização desse leito para poder subir o paciente para internação. E isso vale para todas as outras operações dentro do serviço de saúde, o estabelecimento mínimo aí de critérios e de prazos, tá? E eu tenho as saídas, ou seja, quais são as informações desse processo, qual que é o resultado, o produto para o meu cliente que vai estar recebendo, ou seja, quem são os beneficiários desse processo, né? Para quem é destinado esse resultado do processo que eu estou executando. Na parte inferior, nós colocamos aí os itens requisitos, objetivo, entrega de valor, indicador e as metas, tá? Quando falamos de requisitos, ou seja, quais são os requisitos legais ou normativos ou contratuais, né, relevantes em relação a esse processo, ou seja, todos esses processos que estão sendo mapeados, eles são minimamente regulados, sejam por atores externos, né, quando a gente está falando de requisitos legais ou normativos, ou interno, né, quando a gente está falando de diretrizes políticas ou as regras do jogo, de como que tem que funcionar a minha operação. Quando falamos de objetivo, entrega de valor, aí a gente já está saindo do macro com a cadeia de valor, falando da regra do jogo, estamos falando da estratégia, né, que a gente já falou e repetindo, do cumprimento da missão e atingimento da visão institucional. E aí, quando a gente vai entrando para o nível de detalhe, para o nível do processo, aí vem uma reflexão. Como que essas minhas principais atividades estão alinhadas à missão e a visão, né? Ou seja, a gente responde com a entrega de valor. Qual que é o objetivo da existência desse processo? Aí o gestor da área, ele vai descrever nesse momento qual que é o objetivo de existir, seja da nutrição, seja da higiene, seja de clínicas, né, médicas, cirúrgicas, sejam da área de apoio, né? Como que a gente consegue fazer isso? E principal, não obstante a parte dos indicadores, todo o processo ele performa, tá? Então, causa até estranheza quando as pessoas falam de processos, as pessoas falam de operação e você pergunta: Ah, mas você tem algum indicador do seu processo? Não. Bem, se não tem, então é uma oportunidade de melhoria, de revisitar esses processos, verificar qual é o objetivo e a existência desse processo e como ele performa. Porque senão, não faz sentido nenhum ter esse processo se eu não consigo demonstrar um resultado, eu não consigo demonstrar como que ele atua, né, a performance, os indicadores dele e principalmente se ele não tem objetivo ou se ele não entrega valor, ou seja, se ele não está alinhado à missão da organização no qual estou inserido, tá, pessoal? E quando falamos de indicadores, é muito importante, né, que ele tenham metas, ou seja, quais são os critérios mensuráveis, ou seja, os valores, prazos, disponibilidade, entre outros. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Podemos, vamos seguir então. E por que modelar esses processos, né? É uma forma de visualizar os fluxos e principalmente de identificar gargalos, tá? É uma oportunidade também de identificação de riscos quando a gente começa a fazer os desenhos desse processo. A ideia, pessoal, também não é que todo mundo saia daqui expert, né? Pegando aí, hoje eu vou pegar um Vise, vou pegar um pedaço de papel, vou fazer os desenhos aqui, vamos todo mundo realizar os processos. Embora fosse o mundo ideal, e faço o convite aí para que isso seja uma jornada bem tranquila aí nos próximos meses, quando a gente startar esse módulo, tá? A gente apresenta para vocês a ideia também, que nem eu falei, é um pano de fundo isso, mas que é muito importante, tá? Um modelinho bem simples, um Excel que vocês vão acabar vendo, de um fluxograma vertical. Qual que é a ideia da gente apresentar um fluxograma vertical para vocês, tá? Acho que vai dar um zoom aqui. A gente vai ter a sequência das operações, então aqui, conforme o fechamento desse escopo, vocês vão definir quais são os processos ou subprocessos, quais são as principais atividades. Então, aqui a gente começa a entrar num nível de detalhe, tá?
eu não vou falar aqui do paciente cirúrgico, enfim, mas o importante é saber que eu preciso colocar quem são os participantes das minhas operações, quais são as saídas de cada um desses processos, e a gente começa a quantificar isso, tá? Ou seja, nesse caso aqui da jornada desse paciente cirúrgico, ele passa por um processo de agendamento, triagem, consulta, orientação cirúrgica, exame pré-operatório, agendamento cirúrgico, né, a realização do procedimento, recuperação e alta e acompanhamento pós-operatório. Cada uma dessas operações, ela tem atores que estão participando, né? Eu tenho equipe de enfermagem, eu tenho médico, né? Eu tenho o laboratório, a recepção, é, e o serviço de atendimento, né, ao usuário no final fazendo acompanhamento, e no final de cada uma dessas operações a gente vai ter saídas, né? Ou seja, o paciente com a consulta agendada, a realização de exames, a avaliação clínica, a realização de exames complementares, a confirmação desses exames, o paciente admitido com a documentação conferida, com a realização do procedimento, o monitoramento pós-cirúrgico e as consultas, né, e monitoramento após a alta desse paciente. O importante é a gente monitorar ou saber o tempo, que pode ser em horas, dias, né, e a demanda. Quantas cirurgias a minha unidade realiza, o meu ambulatório realiza, né? Aí vai depender muito do escopo do que eu estou mapeando, né? Quando a gente fala da nutrição, quantas refeições são ofertadas, né? Quantas distribuições de nutrição interal, né? Ou outro tipo de nutrição é ofertado para o meu paciente, enfim. Quantos contratos são assinados quando a gente fala da área de apoio, né? Quantos chamados são atendidos quando a gente fala da TI? Então, cada um daqueles macroprocessos vai ter uma demanda, uma volumetria conforme o escopo de trabalho. Mas o mais importante e o bacana, e não deixar esquecer, é quando a gente alimenta essa parte de atores e participantes, eles deveriam ou eles foram contemplados aqui no meu CIPOC. Ou seja, esses atores que a gente está colocando ali no meu fluxograma vertical, ele foi indiretamente elencado, ora como fornecedor ou ora como o meu cliente. Então, como uma boa prática, a gente espera que ele foi contemplado nessas etapas no meu CIPOC e eles vão aparecer aqui em algum momento no meu fluxograma vertical. Tudo bem, pessoal? E vocês devem estar pensando, mas poxa vida, para que tudo isso, né? Bem, dando sequência, essas informações, pessoal, dos atores, das atividades, das quantidades, elas vão aparecer aqui, tá? Nessas raias, quando a gente começa a mapear o processo. Então, quando a gente fala o pano de fundo para dar subsídios, para a gente poder fazer uma modelagem de processo adequada, é para apresentar esse recurso que a gente tem em formato BPMN, com todos os atores participando, tá? Então, a gente vai falar cada um, o que que é esses elementos, mas cada um desses atores vão aparecer nessas raias. As atividades que a gente descreveu no fluxograma vertical, ela vai aparecer em cada uma dessas caixinhas aqui, tá? E a quantidade, quando a gente fala de tempo ou de recurso financeiro, de valores financeiros e tudo mais, elas nos dão subsídios para a gente ir para uma etapa posterior, quando a gente está falando não apenas de automatização desse processo, mas desses mapeamentos que a gente fala, mapas conceituais, como que, modelos de simulação, tá? Que acaba sendo essa partezinha aqui embaixo e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Tudo bem? Bem, aí vocês podem perguntar, mas qual que é a profundidade da informação dentro desses mapeamentos de processos, tá? Toda simbologia possui propósito? Sim, possuem propósito, tá? Mas elas devem ser simples, contendo somente o necessário. Por quê? Porque a pessoa que está na operação, ela precisa entender o porquê desse desenho de processo, ela precisa se enxergar
dentro desse mapeamento de processo que está sendo proposto. Aí vem a reflexão, né? Vale mais a pena utilizar 80% do tempo fazendo um desenho mega detalhado, né, gigantesco, e 20% consegue entender? Aí, quando começarmos a fazer, né, essa jornada de mapeamento de processos, é interessante a gente ter o bom senso, né? Ou seja, ele não precisa ser imensamente estruturado a ponto de ninguém conseguir entender, mas também nem tão simples que não seja capaz de identificar um risco nas nossas operações, principalmente dentro do sistema de saúde. Ou tão simples a ponto de eu não conseguir gerar com ele um indicador de performance, ou então eu não conseguir saber, por exemplo, qual que é o tempo que uma farmácia leva para distribuir uma medicação, né? Aí a gente faz aí a reflexão também, voltando para a parte da saúde, né? Quando a gente fala de assistência farmacêutica e tudo mais, e a importância de a gente ter esses SLAs muito bem definidos. Imagina aí que a gente tem vários serviços de oncologia, né? No nosso serviço uma farmácia ela não saber o tempo para poder entregar, ou então a gente ter uma falha na operação que não tenha, sei lá, o nome da pessoa que vai receber aquela medicação, e a gente sabe que se ocorrer um atraso, né, na distribuição, acaba perdendo, né, essa medicação que ia ser utilizada pelo paciente. Aí o paciente, ele fica, além de não ser assistido ou não de ser assistido em tempo oportuno, ele pode retornar aí, perdeu horas de viagem, né, sair da região metropolitana, vem para cá, que seja, para receber esse insumo e não estava pronto para receber em tempo oportuno. Então, assim, é muito sério quando a gente começa a falar no nível de detalhe a importância da questão dos nossos processos serem mapeados e ter muito bem detalhado esses acordos de níveis de serviço também, tá? Voltando para a parte técnica, como definir o nome da atividade de forma objetiva? Bem, sempre quando a gente coloca dentro daquelas caixinhas, é importante a gente colocar o tempo sempre no verbal, no infinitivo, seguido de uma oração, né? De 3 a 4 palavras. Também não é recomendável escrever um mega texto dentro daquelas caixas, porque daí perde um pouco do propósito, né? Para isso a gente tem os nossos POPs, que tenham uma riqueza de detalhe em relação à, à descrição dessa atividade. E esse texto em caixa alta, porque facilita também a leitura de quem está vendo essa modelagem de processo. Ou seja, o verbo do infinitivo, né? Então, fazer, comprar, aplicar, operacionalizar, né? Sempre terminado em ar, ir, or, ur, e seguido da oração, né? Então, comprar a nutrição, limpar leito, né? E aí, conforme cada uma das operações tem, vai inserindo aí, então, dentro dessas caixinhas, tá? E o que são os gatilhos, né? O tal dos gateways, né? Eles possuem a função de representar os desvios, os contornos, os encontros, os paralelismos e as decisões da atividade. E eu digo mais, eles podem ser utilizados quando a gente fala de mapeamento de processos assistenciais, os riscos. Então, algo não deu certo, né? Alguma coisa não está contente ou conforme, ele pode ser um elemento gráfico que me indica uma situação de risco do meu processo e quais são as decisões que podem ser tomadas também, tá? O sequenciamento das setas, tá? Então a gente recomenda-se evitar o uso de setas voltando, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra um mapeamento qualquer. Então sempre partindo da minha esquerda e indo para a direita, sempre num sentido avante aí do meu processo, tá? Então, evitar o uso de setas voltando em situações normais que prejudicam a compreensão lógica do processo. E aí entramos então na parte das notações, tá, pessoal? Vocês vão ver que as notações elas estão disponíveis e existem vários sistemas, tá? Tem o Visio, tem o Visage, dentro do sistema Interact também existe a opção para poder realizar a modelagem desses nossos processos. Temos os conectores, que são
a linha tracejada para fluxo de mensagem, ou então associação de artefatos, né, e elementos do fluxo. Nós temos uma linha contínua, que é para sequência das atividades, os gatilhos, né, que pode ser exclusivo, paralelo, complexo, intermediário, mas para as nossas operações a gente vai considerar ele como simples mesmo, sem esses desenhos dentro. Nós temos então os símbolos para atividade, então sempre vai ser esses quadradinhos para descrever as tarefas, tá? E vamos ter vários também, que pode ser de serviço, de mensagens, manual, usuário, script, regra de negócio, entre tantos outros. Para isso, tem disponível, tá? Dentro do próprio sistema Interact, na parte de processos, o manual para que vocês consigam ler ou então identificar cada um desses conectores e quais são as funções dele. Mas eu sempre acredito que o ótimo é o inimigo do bom. A gente pode fazer tudo de uma maneira muito simples, sem a necessidade também desses desenhos e tudo mais. É só uma simbologia a mais para identificar o tipo de processo, o tipo de operação, o tipo de atividade, enfim. E que nada muda desde que ele seja colocado de maneira adequada, não precisa disso, tá? Quando falamos de eventos, a gente vai ter sempre esses eventos iniciais, representados pela corzinha verde, e os eventos finais, pela cor vermelha. E no meio disso tudo, a gente pode ter eventos intermediários também, tá? Para mostrar o que está acontecendo. Em geral, esses eventos intermediários podem ser representados por temporizadores, com um reloginho. Enfim, ao longo da jornada, quando estivermos mapeando esses processos, vocês vão se familiarizar mais com esses símbolos. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Acho que se der um likezinho aí, a gente consegue saber se está indo muito rápido ou aprofundando. Beleza, então vamos adiante. Bem, aí falando um pouco mais, entrando um pouco mais na parte técnica, tá, pessoal? Eu não sei se eu dei o zoom, acredito que não, tá? Só na parte do exemplo. Quando vocês forem começar a mapear, esse aqui é um print que a gente tem do Visage, tá? Então, nessa primeira parte, e também não é diferente, ou muito diferente dentro do sistema Interact, tá? Isso aqui nós chamamos de piscinas, tá? Então, o que está escrito processos, tecnicamente falando, tá? Dentro do CBOOK e de outras práticas aí de mapeamento de processos, são as piscinas. Dentro das piscinas, a gente vai ter as nossas raias, tá? E nessas raias, elas podem ser, ora, os setores ou ora, aqueles atores. Lembram que a gente falou agora há pouco do fluxograma vertical? Os dados daquele nosso fluxograma vertical, eles vão dar subsídios para a construção dessas raias. Então, se eu estou falando de uma área em que eu tenha um supervisor e um gerente, e o processo é interno, então aqui na raia 1 eu teria esse supervisor, nessa raia 2 esse gerente e as operações, as atividades sendo descritas aqui, tá? E isso vale para qualquer um. Ou não, se meu processo, eu estou falando de diferentes setores, mas que realizam uma mesma operação, ou então eles participam de uma mesma operação ou de um mesmo processo, eu vou ter aqui, por exemplo, qualidade clínica médica, né? Ou então processos de recrutamento e seleção e processos de admissão. Tudo isso, conforme eu estava falando agora há pouco, vai depender do escopo em que está definido esse meu mapeamento de processo. E eu trago aqui para vocês um exemplo bem simples, tá? Considerando aí a jornada do meu paciente e dentro dessa jornada a parte da recepção, com o cadastro, né, a abertura de ficha, né? Vamos colocar aí o processo de abertura de ficha e identificação desse paciente. Tudo bem? Então, o meu paciente chega e aqui a gente está mostrando, tá, a jornada desse paciente. Ele é uma entrada, desculpa, pessoal, ele retira a senha e ele aguarda o momento, tá? Eu vou ter uma etapa em que ele vai entregar esse documento de identidade e, enfim, e ao mesmo tempo, esse processo também ele começa pela minha recepção.
Então, o meu paciente, ele retira a senha e enquanto ele aguarda o tempo, a recepção, ele vai chamar essa senha, tá? A atendente ou atendente, ele vai solicitar esse documento e, ao mesmo tempo, espera-se que esse paciente, se ele tiver em condições favoráveis, ele vai entregar esse documento de identidade. A minha operação, eu vou ter o preenchimento de ficha de atendimento, tá? E nesse atendimento, a gente espera-se que haja confirmação, né? Daí a gente volta aí para a técnica, para a segurança do paciente, né? Meta 1, identificação com o nome completo e a data de nascimento, né? Então, esse paciente, ele pode informar esse nome. E, se sim, se esse paciente confirmou, né, a data de nascimento, e o nome completo, imprime-se essa pulseira de identificação e direciona para uma próxima etapa, que aqui, nesse exemplo, eu coloquei direcionado para a triagem, ou ele já é direcionado para consulta médica se ele já passou pela triagem numa etapa anterior. Ao mesmo tempo, esse paciente ele vai aguardar o atendimento. Por que que eu falo que o meu gatilho ele pode identificar uma situação de risco, né? Porque eu posso ter tido preenchimento de ficha com os dados, o endereço, né, desse paciente, mas eu não realizei a meta 1. Então, se não foi realizada a meta 1, e isso foi identificado em etapas subsequentes, o que que se realiza, né? É claro, antes, né, ou depois de imprimir a pulseira de identificação, realiza-se a notificação desse evento. E é muito importante, tá, pessoal, a notificação de qualquer tipo de evento, seja ele de circunstância de risco, e não só eventos graves ou catastróficos quando ele acontece. Por quê? Porque são oportunidades de melhoria. Pode ser eventos simples dentro dos nossos processos que parecem coisa é, bobas, né, imbecis mesmo, falando por que que eu vou notificar uma circunstância de risco, né? Foi só um erro de um nome de um paciente, mas um erro do nome de um paciente que pode, numa etapa final, ser administrada uma medicação errada e essa pessoa evoluir a óbito, né? Ou então, identificação de um paciente que pode chamar um nome muito comum, né? O seu João, ou então a Dona Maria, e ser internado do lado de uma outra paciente que tem o nome de Dona Maria e ser levado ou conduzida para realizar uma cirurgia, e essa cirurgia pode ser feita no paciente errado, no local errado e tudo dá errado, por uma operação que no momento a gente achou que era uma coisa muito simples, muito besta e que não precisaria ser notificado. Tá, mas o que que faz com essa notificação, né? Com isso, a gente consegue ranquear as maiores probabilidades de risco e atuar de uma maneira mais proativa para que esse risco ele não ocorra, ou então eu diminua essa circunstância de risco e eu torne o nosso ambiente de trabalho um ambiente mais seguro, tá? Não apenas para o profissional, mas principalmente para o paciente. Tudo bem? Podemos seguir? Bem, apresento para vocês aqui também, eu acredito que muitas unidades que passaram aí pelo programa Lean nas emergências, uma outra forma de mapear o processo, tá? Não apenas o BPMN, mas a gente tem o tal do VSM, né? Que é o nosso mapa de fluxo de valor, né? Valor Stream Maps, que mostra aí a jornada, uma forma gráfica também, a jornada do nosso colaborador, não só do colaborador, mas do paciente em todas as estações, né, dentro das nossas operações. Aqui seria um exemplo, né, de um mapa de fluxo de valor de um paciente qualquer que vai passar pelas etapas de classificação de risco, pela recepção, pela primeira consulta médica, depois da consulta médica, dependendo, né, ele pode passar aí por um raio-x, por um serviço do laboratório, né? Uma medicação, algum procedimento, uma ultrassonografia. Depois disso, ele volta para uma reavaliação e depois dessa reavaliação nós temos uma conduta médica, né? Que pode ser uma alta hospitalar ou pode ser até mesmo um processo de internação. E dependendo das condições clínicas desse paciente, ele vai para uma unidade de internação ou ele vai para uma UTI. Mas para que tudo isso? Porque às vezes
o BPMN ele não vai ser a solução do problema e nem tudo nós vamos mapear via BPMN. Pode ter situação em que um mapa de fluxo de valor seja muito mais funcional ou mais fácil de identificar do que um BPMN, tá? Ou então até mesmo quando a gente fala de outras formas de fluxograma, por exemplo, o fluxograma que a gente tem de notificação de evento, ele é muito mais funcional na forma de grandes diagramas, né, e de etapas de ser compreendido do que se eu colocar em uma formatação BPMN. Então, a aplicação da ferramenta ou como que eu vou apresentar esse mapeamento de processos vai depender do conteúdo que eu quero transmitir ou a forma como que eu quero que eu faça com que a pessoa entenda a mensagem que eu quero passar, tá? Aí só complementando o porquê do VSM, né? No VSM a gente consegue identificar o que agrega valor para o meu cliente, que nesse caso é o paciente, e o que não agrega valor para o meu cliente. Então, nós começamos a falar de taxa de agregação de valor e taxa de não agregação de valor, né? E nesse caso do exemplo hospitalar, o que que agrega valor para o meu paciente, né? É ele estar de fato na classificação de risco, ele está de fato na recepção e recebendo a pulseira e ele estar, né, dentro do consultório sendo atendido até o desfecho dele, até a saída dele dentro do serviço em que ele foi buscar suporte. Então a gente faz a soma desses tempos, né, de valor agregado do que o paciente tem que receber, o que ele espera que seja feito dentro do serviço de saúde, e o tempo que não agrega valor são os tempos de espera nesse caso, tá? E aí a gente fala do tal do lead time, né, que é o tempo total que ele fica dentro do nosso serviço. Então, o lead time é esperado aí para um paciente classificação azul ou verde é de até 6 horas, corrija se eu estiver falando bobagem. Paciente amarelo, se eu não me engano, é até 3 horas. Paciente vermelho tem que ser atendido quase que imediatamente. Então, a gente começa a estimar o tempo total que ele fica, né? Então, alguns indicadores que o pessoal utiliza também, que é o loss com internação, loss sem internação. Então, para quem não sabe, né, o significado do termo loss, vem do inglês, né, do tempo que fica, né, lay of stay. Então, tempo que fica para internação ou tempo que fica sem internação. Então, é o tempo que esse paciente fica dentro do serviço, é calculado dessa forma. Para finalizar, quando a gente fala de taxa de agregação de valor, né, o que agrega, o que não agrega valor, quando a gente fala aí desse procedimento desse paciente dentro, seja no pronto-socorro, até em internação, a maioria, pelo menos quando a porta era aberta, né, ou com porta fechada, a gente tem um baixo tempo de valor agregado, que não chega nem a 25, 27, acho que em serviços de excelência, 30% de valor agregado. O que isso quer dizer? O que essa informação quer dizer? 70% minimamente do tempo ou do recurso ou de qualquer coisa é desperdício. Desperdício de tempo. Então, imaginem, né? Quando a gente começa a falar de ciclos de melhoria ou de operações em que a gente pode melhorar, né? Seja recursos de infraestrutura, de mão de obra, de tempo, isso aqui serve. Por quê? Como que a gente pode minimizar esses tempos de espera? Por quê? Porque, por lógica, se eu diminuo os tempos de espera, eu aumento a minha taxa de valor agregado, ou seja, eu diminuo os desperdícios e dou ao meu paciente aquilo que de fato agrega valor ao meu processo. Podemos seguir, pessoal? Ficou claro essa parte do mapa de fluxo de valor? Beleza, então seguimos adiante. E retomando, eu entendo que é ainda um ponto um pouco polêmico, que gera um pouco de angústia no pessoal, com a proposta que a gente vem do POP. E quando a gente fez a webinar falando de documentos, um pouquinho de indicadores, a gente sempre retomou essa fala e sempre apresentou um modelo novo.
Os POPs, eles servem para descrever os nossos processos. Então, acredito que agora faça bastante sentido essa proposta que a gente vem com os POPs. A gente mostrou para vocês, então, o modelo BPM, o mapa de fluxo de valor, entre tantos outros, tá? Então, a gente tem a questão dos objetivos, os papéis e responsabilidade e os procedimentos. Note que aqui a gente dá duas opções. Uma opção de ser em texto estruturado, mas que faça sentido, que haja clareza tanto das etapas, das partes envolvidas e da descrição, ou em formato de tabela. Por quê? A partir do momento que a gente coloca dentro dessas tabelas, fica muito mais fácil de conseguir modelar esses processos, tá? Então, nós mostramos agora há pouco os BPMs, então veja que nada mais é do que uma outra forma de descrever aquele fluxograma vertical dentro desse novo formato do POP. E aí a gente já começa a aprofundar um pouco. Lembra que a gente falou agora há pouco dos gatilhos, né? Então, quando falamos dos gatilhos, a gente já começa a identificar quais são os pontos críticos, quais são os fatores de riscos associados a esses processos. Isso demonstra grau de maturidade também. Então, eu tenho processo. Quais são os riscos desse processo não dar certo, né? A gente deu um exemplo agora, né? De ter o nome digitado incorretamente, ou então a data de nascimento ser colocado incorreto, a identificação do paciente quando a gente fala dos processos de recepção, né? Quando a gente fala de higienização, né? O tempo de higienização não ter sido suficiente, o risco de infecção associado a uma higienização que não foi realizada de maneira conforme. Então, para cada uma das operações que a gente vai descrevendo dentro do POP, a gente vai procurar identificar os fatores que podem contribuir para o não sucesso dessa minha operação. E como a gente falou também, tem a questão do monitoramento, ou seja, os meus processos eles precisam performar. Então, minimamente, aqui a gente descreve qual é o indicador que está relacionado ao meu processo. Eu espero que tenha ficado mais claro agora a proposta que a gente vem com esse modelo do POP, porque os POPs eles sempre vão descrever as minhas operações, né? Procedimento operacional padrão, o próprio nome já fala. Então, eu acredito que traga mais clareza, né? Agora, para poder fazer o preenchimento, ou então revisitar os processos e identificar o que são os POPs que são inerentes aos processos. E quando nós falamos de desperdícios, né? A gente mostrou agora por meio do mapa de fluxo de valor, e a gente começa a falar das propostas de melhorias. Para poder entrar nesses ciclos de melhoria ou propor ciclos de melhoria, então, primeiro, eu preciso ter um processo definido. Segundo, eu preciso mensurar esse processo, sabe? Quantificar o que ele está entregando, em quanto tempo, a quantidade. Feito isso, a gente consegue identificar fatores críticos, né? Que podem ser atraso, desperdícios, redundâncias, retrabalho, erros, falta de integração, inatividade, excessos de recursos e trabalhos manuais, tá? Então, no caso do atraso, a gente avalia os prazos e o tempo estipulado para a execução desses processos. E como falamos aí ao longo dessa manhã, e se a minha operação atrasar, qual que vai ser o impacto que vai ter na operação subsequente, né? Desperdícios, então é avaliado a necessidade de insumos que são utilizados. Redundância é avaliado as voltas e os contornos que os processos ele realiza para atingir seu objetivo. E a redundância às vezes eu tenho um processo ou uma mesma operação, eu tenho duas ou três pessoas ou duas ou três áreas que avaliam ou realizam a mesma coisa. Será que é necessário? Então, através do mapeamento de processos, a gente começa a identificar esses pontos. Retrabalhos, né? Então, quando há execuções repetidas sobre a mesma situação. Erros, né? Então, é avaliado o histórico de erros nos processos, tá?
falta de integração, ou seja, quando um processo meu ele não é integrado a outro processo, ou então eu tenho lacunas ou quebras, né, dentro daqueles fluxos que acabam prejudicando, ou surgem novos processos, né, para sanar essa falta de integração. Inatividade, que a gente verifica o tempo de inatividade da operação, ou seja, a gente desenha esses processos e eles são consolidados. Ah, que aqui a gente sempre fez assim, que aqui sempre funcionou desse jeito. E quando a gente identifica ou começa a desenhar esses processos, tem operações que simplesmente não agregam valor nenhum ou não servem para absolutamente nada, né? Excessos de recursos são avaliados se os processos eles podem ser realizados com recursos, custos e recursos menores e mantendo minimamente o mesmo grau de eficiência, né? E aí a gente começa a avaliar os desperdícios, né, que a gente falou agora há pouco. Às vezes a gente consegue ter o mesmo grau de eficiência a um custo menor ou utilizando o mesmo recursos, né? E aí a gente fala da questão da utilização de trabalhos manuais, avaliando a interface humana e o quanto que a gente pode otimizar desses recursos, trazendo aí a questão da automatização ou então a utilização de inteligência artificial para poder otimizar as nossas operações, tá? Bem, aí falamos um pouquinho sobre as técnicas e método para análise do processo, tá? Então a gente mostrou o BPMN, que é a visão de ponta a ponta, mostramos o modelo CIPOC, que também é utilizado para análise desses processos. Temos, e já foi disponibilizado também, vocês encontram dentro do sistema Interact na página da qualidade, um modelo PDCA, e quando a gente for começar a mapear os nossos processos, nós temos também os modelos de simulação que conseguem estabelecer parâmetros para que a gente possa realizar as análises desse processo. Mas temos também jornada do cliente, os tracers, né, que a gente fala caminho da verdade, os design think, Ishikawa, os brainstorm, o benchmark, né, que é a verificação de como que os nossos parceiros ou então concorrentes, mas que têm um perfil parecido com o nosso, né, para poder fazer esse comparativo. MASP, o Six Sigma, né, que nada mais é do que uma análise estatística do processo, o método FAST, experiência do cliente, entre outros. Então, a gente tem uma gama de oportunidade para realizar a análise do processo e nesse momento, a gente vai dar destaque, né, e vamos estar utilizando esses quatro aí, quando a gente está falando da nossa proposta de modelagem de processo, tá? Para quem não conhece ou para quem não viu ainda, tá tudo bem, pessoal, por aí até agora? Podemos seguir? Bem, então vamos lá. É muito ruim porque a gente não consegue ver a carinha de ninguém, é só a apresentação. Mas eu espero que de verdade esteja fazendo bastante sentido aí para vocês e no final a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Esse é o modelo, tá, em apresentação para a promoção de ciclos de melhoria. Então, só retomando tudo que a gente já falou aqui para ficar bem claro. A gente tem visão, missão institucional, cadeia de valor. Temos a cadeia de valor, nós temos os macroprocessos. Então, a gente vai começar a mapear os processos pela cadeia de valor e o que a gente inseriu ali dentro. Utilizamos o CIPOC para descrever, não de maneira mega detalhada, a essas grandes atividades. Depois pegamos o fluxogramas e entramos em nível de detalhe e com base nessas informações no fluxograma vertical, nós fazemos o desenho desses processos. Meus processos estão desenhados? Estão. São monitorados? São monitorados. Eu tenho os documentos e a avaliação de riscos desses processos? Sim, eu tenho. Maravilha. Vamos começar a promover ciclos de melhoria. Então, a gente apresenta para vocês um modelo estruturado de PDCA. Eu acredito que alguns hospitais já estão utilizando. Acho que disponibilizamos também para a rede ambulatorial.
Mas ela também está no formulário dentro do ambiente do Interact, na pasta do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, em que vocês podem fazer o download e aplicar também. Lembrando que a gente vai ter um encontro de boas práticas aí no final do ano, hein, pessoal? Já pode utilizar o modelo PDCA para começar a mostrar os ciclos de melhoria. Então a gente deixa isso disponível, um modelo PDCA, que nada mais é do que descrever, né, o cenário, os porquês, os indicadores de monitoramento, a análise, né, desse indicador e as tomadas de decisão. E tem mais alguns outros slides que dá para ser utilizado. Tá? Então, assim que a gente fomenta ciclos de melhoria. É claro que existe também o DMAIC, e várias outras ferramentas que a gente pode estar utilizando, mas a gente está adotando nesse primeiro momento o PDCA, tá? Conforme eu falei, o ótimo é inimigo do bom, e a gente fazendo o bom muito bem feito, eu não tenho dúvida que a gente pode alcançar aí altos lugares, tá? Enquanto equipe, para quem está dentro dos serviços, né, locais, e enquanto instituição também, quando a gente vê outras OS parceiras, tá? E aqui é um print para mostrar para vocês que o módulo de indicadores, e retomando também, já está disponível dentro do sistema. E se a gente quer saber da efetividade dentro do PDCA, a gente monitora dentro do nosso sistema de gestão de indicadores, que já está disponível para todo mundo. Bem, e aí nós vamos para a parte mais interessante da apresentação. Não que tudo isso que a gente falou agora há pouco não seja tão importante quanto, mas para vocês entenderem como que a gente está construindo, tá, pessoal? Mas deixa eu sair aqui da tela. Eu peço licença para parar a apresentação, porque é a parte onde eu começo a me confundir bastante aí com a utilização do, do sistema, do Zoom, né? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação novamente. E acho que agora vem na página do navegador. Está aparecendo para vocês? Tá. Eu vou entrar novamente e aí eu acredito que da parte conceitual de processos, o que nós tínhamos para falar era isso, e sobre também a importância dele nos serviços de saúde, eu acredito que ficou bem claro nisso, né? Modelar processos, ela não é só uma coisa trivial ou uma burocracia. É uma grande oportunidade para a gente avaliar os riscos que são associados às atividades que a gente faz, principalmente porque a gente está atuando com vidas, né? Não são coisas. Então, eu, eu acredito que é um artefato poderoso que pode ser utilizado para otimização aí das nossas operações. Para quem ainda nunca entrou, ou para quem já entrou, ou para quem não lembra como entrar no sistema Interact, eu acredito que já tem o link aí nas unidades de acesso ao sistema, tá? Para vocês entrarem dentro do sistema, sempre vão utilizar o domínio, né, da unidade de vocês, seguido da senha que vocês entram no computador. Eu sei que é chato, né, ficar falando isso, mas é sempre importante relembrar porque isso ainda gera alguma dúvida para o pessoal, uma vez que a gente já não está mais utilizando o antigo sistema informatizado, que era o do Acnix, tá? Para quem ainda também nunca teve acesso, acho que já está aparecendo para vocês, tá? Sempre para entrar e testar as funcionalidades dentro do sistema, vai estar no canto superior, no canto esquerdo, né, na lateral esquerda, em que a gente tem todos os módulos que a gente está utilizando, tá? Nós já startamos aí o módulo de documentos, tá? E para quem ainda não entrou ou está com dúvida de onde que tira todas essas informações, todos vocês têm acesso ao ambiente corporativo do Centro de Serviços Compartilhados, tá? Na pasta da qualidade, vocês conseguem acessar todo o material que nós temos disponíveis para vocês. Então, por exemplo, em formulários, eu tenho todos os formulários disponíveis aqui. Então, aquele Canvas adaptado, né, de processos adaptado, está aqui. Ficha técnica de indicadores, está aqui. O inventário de processos, se eu tenho dificuldade em escrever isso
Dentro do Excel é uma outra possibilidade também. Aquele modelinho do PDCA, está tudo aqui disponível para vocês em formulários, tá? Então, eu quero colocar isso, eu quero fazer, né? Como que eu faço? Se tiver dificuldade, solicite apoio também para a equipe da qualidade local aí do serviço de vocês. Diretriz, né? Então, a diretriz de processo. Eu quero saber mais ou menos como é a regrinha do jogo, né? Então, temos a diretriz de gestão por processos. Clicando nela, vocês têm acesso também à diretriz por processo, está carregando aqui, mas que dá para fazer a leitura, tem os anexos que são associados, enquanto não abre, a gente retoma. Então, todo esse conteúdo ele está disponível para vocês nessa parte de documentos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. E a gente tem um módulo de processo. Esse módulo ele está sendo ainda parametrizado para ser ofertado para os nossos serviços, tá? Mas é bem bacana porque daí tudo começa a fazer muito sentido do que a gente mostrou agora, né? O que que eu vou fazer com aquele Excel? O que que eu vou fazer? Aqui está a gestão por documentos, tá, pessoal? Então, isso aqui é a carinha da nossa diretriz da gestão por processos. E clicando em anexos, tem os anexos associados de algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando. Tanto o modelo da cadeia de valor, quanto o modelo do Canvas adaptado. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno. Eu não sei se consigo dar zoom. E aparece aqui para vocês, que vocês podem baixar esses documentos clicando aqui. Tudo bem? Então, eu falo assim, ferramental, artefatos, os nossos serviços têm disponível, tá? Então, podem explorar e se vocês sentirem a necessidade, já podem procurar também a equipe da qualidade local que pode estar baixando esses arquivos para vocês caso vocês encontrem alguma dificuldade. Bem, em relação aos processos, a gente está desenvolvendo um painel porque aí é até uma solicitação que a gente faça, tá? Um pouquinho de celeridade em relação à implantação, a revisão dos ciclos de indicadores do ano passado e a inserção de indicadores que forem pertinentes para esse ano. Por quê? Porque dentro do módulo de indicadores, né, que é o Governance Manager, ele é próprio para o planejamento estratégico. Só que para a gente colocar o planejamento estratégico de cada um dos serviços, nós precisamos ter toda a construção de todos os indicadores, de todos os documentos, de todos os projetos e planos de ação definidos para a gente conseguir fechar aquele módulo. Enquanto isso, a gente está criando aí numa versão teste, acho que vocês estão vendo, né? Todo mundo inserido aqui. Então, imagine que eu já tenho o meu planejamento estratégico definido e, conforme a gente passou agora há pouco, a gente vai para a parte da cadeia de valor que está carregando aqui. Então, eu tenho a minha cadeia de valor definido, né, desenhado com os principais processos já colocados e inseridos dentro do sistema. Lembra que eu falei que é um grande desdobramento, né? Que eu vou pegar cada uma dessas caixinhas, que eles vão ser o meu macro processo, e vou explodir. Então, lembra que tinha disponível aquele CIPOC preenchimento? Ele começa a ser colocado aqui, tá? A gente ainda está fazendo ajuste, mas tudo que for colocado no CIPOC, enquanto fornecedores, né, nesse exemplo aqui, interno ou externo, ele foi transcrito aqui. As entradas, nesse exemplo da Odonto, também já foi descrito aqui. Eu vou dar um zoom, que eu acho que fica melhor, né? As principais atividades dentro desse processo, que seria uma triagem odontológica, uma gestão de especialidades, gestão do laboratório, gestão de unidade móvel odontológica, né? As saídas, né? Que vai ter dessas saídas, né? A confecção de prótese, encaminhamento, a referência, o paciente triado, plano de cuidado e execução do plano terapêutico e o trabalhador assistido, né? E quem está recebendo isso, né? Então, um exemplo aí são as áreas assistenciais, os pacientes e as empresas, né? Que, que recebem aí, ou que percebem o valor, né? Dentro desse processo que foi mapeado. É,
lembra que a gente falou também dos requisitos? Então, todos os requisitos, eles foram colocados aqui. Então, para que esse meu processo ele ocorra, eu atendo a esses requisitos. Ou seja, a gente pegou tudo que foi colocado naquele pano de fundo do Excel e colocou aqui. Eu entendo e eu acredito que seja uma boa prática que seja o do por onde começar, né? Porque não adianta a gente jogar tudo para um sistema se eu não tenho um pano de fundo muito bem estruturado. Então, a ideia de disponibilizar aquele Excel é para que vocês possam ter subsídios para criar isso dentro do sistema ou transferir para dentro do sistema. Ah, Bruno, mas você falou um pouquinho agora de retrabalho. Eu vou ter que fazer duas vezes a mesma coisa, fazer num Excel e depois jogar para dentro do sistema? Olha, se você se garante e que vai fazer uma modelagem de processos impecável, fazer um CIPOC, né? Impecável, uma ficha de indicador de primeira e toda a parte de processos bonitinho, pode fazer dentro do sistema, né? Eu não tenho objeção. Mas eu falo, até eu mesmo, antes de colocar no Excel, costumo rascunhar no papel, faço depois no Excel e depois eu jogo para dentro do sistema. Por quê? Porque dentro do sistema vai estar disponível para todo mundo da minha área e enxergar, tá? Então aqui ele vai estar disponível para todo mundo. Então é muito importante que seja bem claro para quem está lendo, para quem está vendo e que seja correto também. Então quando a gente falou daquele objetivo entrega de valor, né? Então aqui nesse caso da Odonto é um texto descritivo mesmo, né? Promover ações de saúde e assistência social, prestar assistência odontológica com qualidade, um ambiente seguro, proporcionando um bom atendimento, né? Então, aqui é o alinhamento à missão institucional, né? Que no caso aqui é promover a promoção de saúde, né? Temos aí as modelagens de processo. Então, esse processo ele foi modelado. Então, eu tenho o processo modelado e está linkado. A gente consegue linkar desse CIPOC o BPM do meu processo, né? Então, o meu BPMN foi colocado e está aqui. Então, essa é uma das partes da modelagem do processo que estava do CIPOC. Então, eu peguei inicialmente, vamos lá, a cadeia de valor, explodi essa cadeia de valor para o meu CIPOC e do meu CIPOC eu vou no nível de detalhe do meu mapeamento de processo. E como que esse processo ele performa, né? Eu acredito que eu abri o correto. Sim, eu tenho os documentos associados a esse processo. Então, Bruno, eu tenho o gráfico aqui, eu tenho o desenho, pô, legal, mas tem gente que não entende. Quais são os documentos que são relacionados a esse processo? Então, eu venho em anexo, eu tenho todos os manuais que são relacionados, ou os POPs, né, que são relacionados a esse processo. Então, eu tenho a relação de documentos que descreve como aquele processo ele está funcionando. Bruno, mas eu queria saber como que esse processo ele está performando. Eu tenho indicadores que são relacionados a esse processo. Eu venho aqui e ele vai me direcionar para o ambiente do indicador. Então, para esse indicador, ele descreve ou ele demonstra a efetividade ou a entrega de valor que eu descrevi aqui no meu CIPOC, ou ele descreve a minha operação dentro do que eu estou me propondo a modelar. Então, esse modelo, né, em hipótese, em tese, ele me performance, ou ele apresenta performance, né, dessa situação. E aí a gente vai para as etapas que já foi apresentado para vocês, não apenas no treinamento, mas na última webinar também da parte de gestão de indicador. E a ideia também é que a gente revisite o módulo de risco e a gente já comece a linkar tudo a esse processo, incluindo os riscos que são associados a eles. Tudo bem, pessoal, até aí? Nessa parte, nós estamos falando de mapas conceituais, tá? A gente também tem a possibilidade de fazer processos automatizados, mas é claro que a gente não vai falar nesse momento e também
precisa de um grau de maturidade imensa. Então, a gente está falando de coisas para daqui talvez um ano e pouco, a gente entrar nessa pauta. Mas para esse momento, a gente apresenta para vocês os processos conceituais, ou seja, tenho o meu processo definido, eu tenho a documentação desse processo, eu sei como ele performa-se, eu sei quais são os riscos desse processo, e aqui acaba sendo a representação gráfica desse processo. Tudo bem até aqui? Podemos seguir e dar continuidade e já indo para o encerramento também daqui a pouquinho, tá? Temos também, quando a gente fala de modelos de simulação, eu espero que a navegação ela ocorra aí tranquilamente, está aparecendo a tela para vocês, né? Então, cada um de vocês vão se enxergar quando a gente disponibilizar dentro das unidades de negócio, tá? Seja ele institucional, áreas de apoio, gestão própria, ambulatória, atenção primária ou hospitalar. E por que que a gente, eu acredito que talvez esteja isso dentro de cada um dos hospitais, mas depois a gente vai ver qual que é a melhor estratégia, porque a gente entende que alguns modelos, diferente de linhas de cuidado, mas a forma de praticar, sei lá, uma boa prática ela pode ser replicada. Então, um modelo de classificação de risco, se eu tenho esse modelo mapeado, ele é definido, ele é estabelecido, ele pode ser replicado para as outras unidades. Então, às vezes, não faça tanto sentido a gente ter segregação aí pelos hospitais, mas aí a gente vê essa questão um pouco mais à frente, tá? Então a gente tem aí dos territórios, os ambulatórios, né, todos sendo contemplados aqui, as áreas de apoio, as unidades de gestão própria, e a estratégia é a gente colocar os modelos, eles não vão ser colocados por centro de custo. Deixa eu dar um zoom aqui. E sim por processos que já foram definidos dentro do manual da ONA, porque está por grandes macroprocessos. Aí é muito importante e começa a fazer sentido também para vocês. Dentro da gestão de documentos, tem um campo escrito macroprocessos. Lembre-se sempre de selecionar qual macroprocesso ele está relacionado. Por quê? Porque a ideia é que a gente faça o link daqueles documentos com esses macroprocessos que estão relacionados aqui. Da mesma forma, nos indicadores, se eu não me engano, também tem um campinho de macroprocesso. Lembre de selecionar. Por quê? Porque a gente já começa a vincular a qual processo aquele indicador ele está performando. Então, note que a gente atende muito mais do que aquele requisito de nível 2, né? De mostrar não apenas as interações entre esses processos, mas principalmente como a gente faz a gestão desses processos, tá? Dentro desses processos, eu queria mostrar para vocês o processo de admissão, né? Eu vou entrar no outro ambiente, que esse aqui é só para mostrar o mapa conceitual, tá, pessoal? Voltando aqui na parte de processos, espera aí que eu estou no ambiente de documento. Administrador, processos, simulação. A gente consegue simular os processos que foram mapeados ou desenhados, tá? Eu vou procurar aqui, a gente fez a simulação do processo de admissão de gestão de pessoas, tá? Tá abrindo aí para vocês? Eu vou selecionar um cenário e qual que é a ideia, tá? Aqui é um processo, eu espero que esteja aparecendo para todo mundo, tá? E eu vou explicar. Aqui a gente fez todas as etapas dos processos aí de admissão, tá? Desde aí, que ele vem do pessoal de recrutamento e seleção, com a entrega de documentos e tudo mais, e todas as atividades ou tarefas que são realizadas dentro deles. Note que aqui eu tenho os atores, o RH local, o núcleo de admissão, e por isso que faz muito sentido agora a questão do nosso fluxograma vertical. Tudo bem? Lembra do nosso fluxograma vertical, que eu tinha uma coluna falando de demanda, de tempo, de quantidade? A ideia é que a gente utilize essas informações para rodar um modelo de simulação. Ou seja,
Se eu entro num processo de admissão com todos os dados desse candidato que agora torna-se um colaborador, quanto tempo que eu consigo fazer todo o processo dele de admissão até que as informações dele sejam inseridas, né, dentro das plataformas de governo e eu consigo entregar esse colaborador para realizar a sua tarefa, né, dentro da área trabalhando, tá? Então é importante a gente ter cada um desses tempos e selecionando um dos cenários, deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar, eu não sei se vocês conseguem ver nesse canto inferior, uma setinha, tá? Esses dados, não vamos focar tanto neles aqui, já foi previamente parametrizado e aqui a gente começa a rodar a nossa simulação. Com base em todos os dados, tá? Eu vou colocar em uma velocidade maior e aqui ele começa a simular como que cada uma dessas operações está agindo conforme aqueles dados de fluxograma, do fluxograma vertical, tá? E eu tenho, ao final desse modelo de simulação que a gente propôs aqui, que o processo de admissão, tendo o meu processo rodando direitinho, vai demandar, em média, 9 dias para poder receber os dados que vêm do processo de recrutamento e seleção e até eu entregar esse colaborador para a área requisitante, tá? Então, isso serve para tudo, né? Para nutrição, para qualidade, para processos, considerando a linha de cuidado, o tempo esperado desse paciente dentro do meu serviço. E o mais legal que dá para ver dentro disso daqui, nesse modelo de simulação, a gente identificar gargalos também. De que forma? Um mapa de calor, tá? É sensacional essa parte. Por quê? Porque eu posso ver quais são os gargalos dentro do meu processo. Eu vou tentar diminuir um pouquinho e colocar para rodar novamente, tá? Esse daqui. Vamos ver. Opa. Peço só um pouquinho de paciência, pessoal, porque navegar e iniciar. Ele vai iniciar novamente a simulação e conforme eu coloco ele para ir simulando, tá? Eu acho que ele já está simulando, já está simulando. Ó, deixa eu interromper e começar de novo. Iniciar. Eu tenho que ativar o mapinha de calor que eu queria mostrar para vocês. É que não está ativado. É que a gente consegue mostrar durante o processo de simulação aonde fica o nosso gargalo, tá? É que eu fui dando zoom, diminuindo, dando zoom e acabei me perdendo aqui mesmo. Mas acreditem, funciona. Bem, eu vou tentar de novo aqui na parte do teste e coloco aqui para vocês. Tá, o mapinha de calor acho que agora vai, porque ele estava bem lentinho também. Vou colocar bem mais rápido. Pronto. E coloco para simular. E ele já está rodando também. E ele vai mostrando aos poucos, não sei se todo mundo consegue ver aí, aonde pode ser o gargalo, tá? É que eu não vou dar zoom agora para não me perder aqui da tela. Então, você consegue simular com a obtenção desses dados em tempo real, aonde pode ser o gargalo, aí pensando naqueles processos de melhoria, aonde eu tenho que agir de maneira mais assertiva também com base nessas informações, tá? Eu vou fechar a tela, então essa é a nossa proposta, provavelmente aí nos próximos meses vai ser a novidade que vai ser disponibilizada para toda a rede e está sendo tudo muito pensado com bastante cuidado e muito carinho também. A gente entende que as unidades nossas elas possuem diferente grau de maturidade. Eu vou voltar rapidinho para a apresentação para finalizar.
a gente entende que cada unidade está em diferente grau de maturidade, né? E, que pode ser muito fácil para outros pode ser uma coisa muito difícil. Então, prepararemos treinamento para vocês de maneira adequada, para que todo mundo fique nivelado na mesma régua e consiga aproveitar o máximo do potencial que o sistema tem aí para desenvolver. Lembrando que a gente também não faz coisa somente para alimentar o sistema, tá? Retomando sempre, e aí eu já finalizo aí com essas frases que eu costumo falar dentro do final, colocando no modo apresentador, né, que gerenciar processos é transformar, né, e retomando tudo que a gente falou desde o começo, a estratégia em resultados que fazem diferença, principalmente na vida das pessoas. Na vida das pessoas, sejam elas os pacientes, né, que é o nosso core, a razão da gente estar trabalhando hoje, assim como as pessoas que são os colaboradores. A ideia de mapear que a gente crie também um ambiente seguro, harmônico, né, em que com a minimização de riscos, né, e de potenciais efeitos em relação à consequência da efetivação de risco. E quando nós monitoramos nossos processos, a gente fortalece nosso modelo de gestão, né, conforme a gente demonstrou agora há pouco. Quando analisamos esses nossos processos, nós crescemos enquanto rede, né? E quando aprendemos e quando nós compartilhamos uns com os outros, nós crescemos. Eu gosto de falar, e parece até piegas, né? Eu aprendo muito quando eu tenho esses momentos de compartilhar, né, em contato direto com as unidades, a questão assistencial, e eu acredito que também que, tecnicamente, a gente tem bastante coisa a oferecer também. Então, é o ganha-ganha, né? Para que a gente vai construir muros se nós podemos construir pontes, né? Então, eu aprendo, vocês aprendem, o compartilhamento é de um aprendizado sempre coletivo. E quando a gente melhora, né, nós impactamos diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Com cuidado, sem dúvidas, mais seguro, mais humanizado e pensando na questão da sustentabilidade, mais sustentável também. Porque quando a gente melhora processos, a gente melhora o cuidado que a gente oferta aos nossos pacientes, aos nossos clientes, né, do ponto de vista de processo. Bem, pessoal, o que eu tinha aí para apresentar na nossa primeira webinar era isso. Eu vou pausar agora a apresentação. Eu não sei se a Aline ou o Wellington, né? Queria também parabenizar. A gente agora está com uma equipe de processos, com a Aline, com o Wellington, com o Fábio que está de férias, com a Fernanda. É muito bacana, né? Que a gente tem aí braços gigantes, né, para poder dar conta aí de tudo isso. Então, eu queria agradecer aí o apoio deles que estão aqui nos bastidores, mas não só no bastidor de hoje, mas no dia a dia também. É muito bacana quando a gente está com uma equipe. Eu não falo só da minha, eu acredito que a de vocês também, né? Muito alinhada com o propósito que é melhorar a saúde das pessoas. É muito mais prazeroso tá trabalhando aí, tá dentro da jornada de trabalho, né? Espera aí, que senão eu vou acabar me atrapalhando todo aqui. A gente deixa aí o espaço para perguntas. O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei. Ah, mas tem perguntas? Alguém anotou? Eu vou no chat. Espera aí, só um pouquinho. Eu vou no chat porque tem aí bastante colocação. Então, eu vou falar, eu peço desculpa, mas a gente vai vendo que a idade está chegando aos poucos e a gente vai ficando um pouco lentinho com a questão de tecnologia, né? Pessoal que estava todo mundo aqui presente, 9 horas, 10, 10 e pouco. Bom dia. Por gentileza, poderia falar um pouco mais dos conectores, né? Quando um processo caminha para a raia de baixo, precisa utilizar conector pontilhado? É a Tamires quem está falando isso. Tamires, depende. Se você estiver falando de raias que estão dentro da mesma piscina e da mesma operação, não. Você pode usar aquele conector que vai direto dentro do processo, ligando uma coisa a outra. É recomendável quando a gente tem duas piscinas em separados, que eu possa ter processos distintos, mas que eles tenham conexão entre eles, a informação. Igual eu mostrei o exemplo ali do paciente, tá? Embora a ideia seria mostrar o processo propriamente dito da recepção, eu estava mostrando que eu tinha interface paciente e recepção.
Então, quando você quer mostrar essa interface entre uma área ou uma operação e outra, né, mas que elas tenham alguma relação, aí você utiliza o pontilhado. Tudo bem? O Marco Castro, concordo, não podemos burlar processos. A liberação de acesso, Érica, ela está com uma pendência junto com a TI, tá? Já está sendo avaliado em nível de gestão entre os gerentes, né, tanto da TI quanto do Dr. Morris. Mas a ideia é que, para a utilização dentro do sistema da qualidade, né, que também tem acesso a todos os colaboradores do HM, tá? Ah, a Marta, esse processo foi de 15 para 45 pela quantidade de etapas, é isso? Eu não me lembro de qual operação, que era desses de 15 para 45 dias. Mas a ideia que a gente estava no modelo de simulação é só mesmo mostrar a importância do preenchimento do fluxograma vertical com todos aqueles dados e que é muito útil a gente ter essas informações é, bem desenhadas para que a gente possa utilizar de maneira adequada o modelo de simulação. E ele acaba sendo muito estratégico, né? Até mesmo eu vou ter uma operação nova, eu vou vender um serviço novo, né? Eu vou oferecer um serviço para a Secretaria do Estado. Então, eu quero desenhar um processo. E a gente pode simular esse processo antes mesmo dele existir e ter ideia de como ele vai performar, né? Então, a gente consegue dimensionar a capacidade de operação, e fazer várias outras coisas em relação a partir do momento em que a gente tem aquilo bem estruturado. A Nery, muito boa apresentação. Pode enviar essa apresentação. A gente vai tentar, viu, Vânia? Você é da atenção primária, porque eu sempre faço essa apresentação no modelo do Prezi, mas eu vou tentar ver como que a gente faz para poder baixar e, estando disponível, a gente consegue passar isso para vocês, tá? A Karina Marques são. Karina, ficou muito boa a apresentação. Obrigado, a Karina do HRC. Parabéns pela apresentação, excelente webinar, muito boa apresentação, importante. Gostaria de parabenizar a equipe corporativa pelo excelente trabalho. É um processo trabalhoso, de fato, é. E é o que eu sempre falo, né? Crescer dói, e que a minha gestora fala, crescer é um processo que dói um pouco, sair da zona de conforto dói. Mas a gente sempre faz pensando muito, primeiramente, segurança do paciente. Segundo, a gente proporcionar um ambiente de qualidade, não apenas para o paciente, mas para o colaborador. Então, nada é pensado de coisas da nossa cabeça, e eu posso falar com muita tranquilidade. A gente está tendo todo um apoio do Leandro dentro do Interact, né? E ele falou com tranquilamente que a proposta que a gente está fazendo, a gente está muito à frente de vários players importantes. Para o nível de comparação, a estratégia que a gente está adotando, um que tenha parecido com o nosso é apenas da Anvisa. Nenhum outro hospital tem algo parecido em nível de modelagem, apenas acho que é os seguros Unimed. O restante não tem. Então, podem ter certeza que a gente está propondo e a gente atravessar aí a jornada fazendo uma coisa muito boa, tá bom? Estou assustada, mas animada. Ajudo a Amital Bater. Os setores corporativos, como RH ou local. A ideia, Ju, que os setores corporativos eles sejam modelados por aqui. Nós já começamos com a parte do RH e tudo que for desdobrado ou realizado aqui do corporativo, ele vai ser aplicado ou vocês podem enxergar ou apresentar dentro da pasta corporativa. Há algumas situações em que eu vou ter algumas operações muito específicas das unidades de RH em nível local. Aí, esse desdobramento vai ser feito na ponta, mas com apoio nosso. Então, tudo que é política, diretriz, né, ou direcionamentos, ou até mesmo mapeamentos corporativos, ou áreas corporativas, ou operações que são institucionais, elas são feitas por aqui. E se tiver um desdobramento em nível local, aí vai ser feito também por aí, mas vocês podem contar com o apoio nosso também, tá bom? A Marta, muito bem, poderia compartilhar. O Leandro dando parabéns. Obrigado, Leandro, e obrigado pelo apoio também. O Leandro Novaes é o nosso consultor que está aí trabalhando já na parte conceitual. O mineiro aí
Gaúcho, é um cara muito gente boa, então vai vir muita novidade bacana aí para vocês, tá bom? A Cláudia parabenizando, obrigado, Cláudia. Os recursos dentro dá para fazer também, inclusive, Cláudia, a gente já está fazendo testes, né, em alguns modelos, já tem um outro modelo na esteira de automatizar. Então, a ideia seja que formulários, a princípio, né, formulários, requisições e algumas tratativas, elas sejam feitas tudo dentro do sistema Interact, tá bom? Bem, eu acredito que no momento a gente não tem mais dúvida. Pessoal, eu agradeço aí a disponibilidade de tempo de vocês, tá? É sempre um prazer de verdade imenso tá compartilhando aí esse momento aí de trocas, né, de aprendizado. Por exemplo, hoje à tarde a gente já vai ter uma pauta de linhas de cuidado que tem mapeamentos de processo associado. Então, é o que eu falo, é sempre um ganha-ganha. Queria agradecer a Ticiane, a nossa gestora, pela oportunidade, né, de deixar essa pauta e também colocar o tempo aí disponível para a gente mostrar um pouquinho do trabalho que está sendo feito para toda a rede. Contem conosco, né, temos o e-mail aí, processos, pontos gerenciais, @sequoncia.sp. Eu vou colocar aqui para vocês, ou não, mas enfim, processos.gerenciais@sequoncia.sp. Se tiverem dúvidas em relação a isso, podem mandar, ou então para qualidade corporativa @sequoncia.sp, que a gente consegue ver também. E nós vamos, nos próximos meses, estar desdobrando tudo isso, todas essas informações aí para a rede. Tudo bem? Pessoal, bom final de semana, bom começo de mês para vocês. Nos vemos aí na próxima webinar, nos próximos encontros ou visitas de acreditação, enfim. E estamos sempre aí de portas abertas e disponíveis também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.